Boa tarde, amigos. 1h02. Mais uma vez temos a satisfação de receber aqui Paulo Pelaipe, executivo de futebol. Está aqui o Matheus Beck, que é jornalista lá do Vale dos Sinos. E estamos esperando também o Fabiano Barbosa, que é radialista. E nós aqui, em termos de divulgação dos mais diversos veículos de comunicação, a gente faz com prazer. Ele é da Rádio Web da Saldanha. E ontem foi o dia do radialista, né? Dia do radialista. Sabe que o dia do radialista tem vários. É do Landel de Moura, é do Roquete Pinto, é o dia da imprensa, tem o dia do jornalista, o dia do repórter. Então, a gente comemora muito. Eu que sou ligado a tudo que é sindicato na verdadeira acepção da palavra. Não, sindicato que eu digo é o seguinte... Mas é daqueles sindicalistas que não faz greve. Não sou sindicalista. Bom. Eu me formei... Nem fica mamando no salário do sindicato sem trabalhar. Nada disso. Eu me formei jornalista porque estudei na PUC para ser jornalista. E aí, para trabalhar em rádio, tem que ser radialista. Mas na minha época, tu podia optar entre ser jornalista e radialista. Tinha uma opção. E eu disse, olha, eu quero... Aí, na época, me chamaram num canto lá e disseram assim, vai para o sindicato, se associa ao sindicato dos radialistas que está pagando mais. Durou 2 anos isso. Até hoje, o piso dos jornalistas é maior do que o dos radialistas. Quer dizer, é aquela história do olho, né? Eu disse, então vou ser radialista. O piso é um pouquinho maior, eu numa maleza brava, né? Aí peguei o piso. Mas graças a Deus, hoje estamos bem. Estamos bem. Não, mas sabe que tem diferenças entre as atuações de jornalistas e de radialistas. O jornalista... Sabe que eu sou radialista. Sim. Tem um curso lá na Ipiranga. Sim, lá na FEPLAN. Muitos têm. Mas aí o jornalista ele tem mais uma livre negociação. Teu talento vale X. O radialista, por ter muito penduricalho, ele ganha normalmente o piso e um monte de penduricalho. Ganha como apresentador, ganha como comentarista, ganha como não sei o quê, mais o quinquênio. E o cara, para ganhar bem como radialista, ele tem que ser velho. Aí no final... Tem um tempo, né? Tem um tempo, ele está ganhando bem. Ele vai acabar ganhando bem, se não for para a rua antes, né? Porque hoje estão demitindo a rodo, né? Sim. Mas estou dizendo, na minha época, eu estou há 34 anos, não posso me queixar. Semana retrasada, eu estava em São Paulo, não sei, vocês também devem ter tomado conhecimento, mas eu acho que de 30 a 40 jornalistas do setor de esporte da Globo. Da Globo, Sport TV ali. E sabe que tem alguns, o Cereto, por exemplo, me disseram que tinha sido demitido. Mas ele tem importante. Mas tem programas gravados ainda. Né, o Renato... Não, ele não saiu. O Cereto? Ele continua falando nos programas ao vivo. Ontem ele fez um comentário do jogo. Pois é. Ontem teve o jogo ele comentou ontem... O Cereto? O Cereto comentou um jogo ontem. Eu estava escutando, mas eu sei, assim, o Renato Mate, que é gaúcho, que era lá, foi um dos que saiu da... Não sabia? O Renato, Foi até morava... Eu fiquei muito chateado disso, porque é uma pessoa que eu tinha um relacionamento, um carinho muito especial. E quando eu estive no Flamengo, lá em 2013, 2014, o Renato morava no mesmo prédio que eu morava. Entendeu? E ele saiu daqui, eu estava bem lá, né? Mas a gente nota, assim, que está havendo um corte muito grande em todos os segmentos, né? No futebol, né? Então... E a alta tecnologia, agora não é mais a tecnologia. Gera um acúmulo. Agora é a internet, são os meios sociais substituindo o homem. Agora cada um tem o seu veículo de comunicação. O Paulo Pelaipe tem o dele, tu tem o teu, eu tenho o meu, o Luiz tem o dele, o próprio jornal está perdendo muito, né? O jornal está perdendo espaço, porque a notícia do jornal que chega hoje já é velha, porque a notícia já passou. O jornal escrito, o Matheus trabalha no jornal escrito. Ele tem que trabalhar a notícia. O REC, eu fiquei... Antiga revista, né? Eu fiquei impressionado. Eu fui... É diário, né? Participei de um programa... na Rádio Eldorado, que a Eldorado é uma rádio do Estadão, né? Sim, muito boa. Muito boa. E eu entrei no prédio Estadão. É uma coisa, assim, inacreditável o prédio do Estadão, assim.
Mas eu acho o seguinte, 50% com as suas dependências, e aí o pessoal caminhando, a gente conversando e tudo, e eles comentando assim, até com uma certa uma tristeza, né? Isso aqui, isso aqui não tinha espaço, era todo ocupado, hoje tá... Não é puxar o saco do meu patrão atual, Sim. Otávio Gadré. Sim. Lá atrás, ele enxergou que não adiantava ficar acumulando prédio e cimento, Sim. que um dia ia ser tudo mais compacto. Sim. Hoje ele tem 10 veículos de comunicação num espaço físico um tamanho um pouco maior que esse estúdio. Não, e outra coisa, ganhando cada dia mais espaço. E as pessoas todas se relacionam. Eu entrei no canal 300 da NET. Porra, tem rádio de Imbé, rádio de Torres, Isso. rádio de Tramandaí, rádio Eldorado, rádio tudo, Pampa, rádio Grenal. A Grenal, tudo já está na NET, entendeu? E cada dia a tecnologia vai abrangendo mais coisas e vai abrindo o leque do acesso, né? O acesso fica muito mais fácil, né, Rec? E sabe que hoje em dia o cara tem que fazer mais de uma coisa. Só que hoje ele pode fazer mais de uma coisa em pouco tempo. É como tu, né? É só o cara tem que estar sempre concentrado. Eu ligo o rádio às 7 da manhã, te ouço. Ligo o rádio às 11, tu tá falando. Aí ligo a TV às 1, tu tá aqui. Aí ligo às 7 da noite, tu tá aqui também. Vou inventar mais alguma moda aí, mano. Porra, aí não, descansa um pouco, né? Não dá, né? Tem mais no Facebook, na internet. E vou te dizer mais. E agora, quem sabe, seja um período que eu esteja trabalhando menos no microfone. São 4 horas lá e 3 horas e 15, 2 horas e 15 aqui. São 6 horas e 15. Mas aí, mas para que tu possa trabalhar essas 6 horas e 15... Em 2 municípios diferentes? Não só isso. E tu tem não só o deslocamento, mas tem um envolvimento de horas para poder... Não é fácil. Não é fácil. Vocês são 2 jornalistas, radialistas, né? Homens de imprensa, sabe disso. Manter um programa de segunda a sexta-feira de 4 horas tem que ter assunto, tem que ter informação. E a informação tu só consegue trabalhando. E aí tem uma coisa... Tu não pode ficar sentado e acha que vai cair no teu colo a informação. Não, tu tem que ir atrás, checar, ver o que... E não é balaca nem nada. Mas quando o cara chega num certo patamar, que as pessoas ficam esperando coisa nova... Se tu não der um lance de vez em quando, ou não souber alguma coisa diferente dos outros, sim, passa a ser igual, comum ou desprezado. A desinformação requer tanto assim, ó. Hoje em dia assim, a gente vê, escuta, tu fica extasiado, fica estarrecido de ver tanta coisa. Agora o Jefferson, que é da Ponte Preta, que é o menino da categoria de base, é um garoto da categoria de base da Ponte Preta, alguns jornalistas, alguns que é o Jefferson, aqui que é o Jefferson do Internacional. Mas alguns que estão em Campinas, é isso que me estranha. Não, exatamente. Não falam um com o outro. E o Jefferson do Internacional foi no início do ano indicado pelo Argel, está lá no Vitória da Bahia, entendeu? Isso são equívocos, são erros assim que a gente acha que eu acho imperdoável, porque é muito difícil. Aí fica muito fácil, né? Para o dirigente. Tá fácil. Porque isso aí. Hoje pode cornetear. Mas evidente, fica fácil porque a desinformação, a falta de conhecimento, por que hoje algumas rádios tradicionais, emissoras tradicionais, estão perdendo espaço? Por exemplo, tu foi para uma rádio que eu escuto, eu não escutava, mas eu escuto pela qualidade das pessoas. Agora lá tem o REC, tem o Darcy Filho, tem o narrador, tem o Haroldo, né? tem o Pato. Tem pessoas que têm informação lá, que tem fontes, porque isso é importante, tu ter a informação, tu ter a fonte, que a rádio entendeu? Tem peso. Tem, e dá peso. Exatamente. Mas, e outra coisa, e não faz programa odioso, entendeu? Porque acabou aquela fase de tu... e tu destilar raiva contra A. Não, tu não gosta de um cara porque há 20 anos atrás aconteceu um episódio. Passou, isso aí passou. Tu não pode. Tu tem que fazer uma rádio alegre, tu tem que fazer uma rádio assim, que te dê prazer. Por exemplo, a rádio... Né, posso falar, né? Claro. Na Rádio Grenal. Ao meio-dia, por exemplo, do meio-dia às 2, ela tem um debate suave, porque as pessoas brincam, falam de futebol. Não são sempre os mesmos personagens? Tem informação, existe informação.
tem profissionais qualificados, mas tem a boa sacanagem, a brincadeira. Tem o Chicão, tem o Quintão, tem o Cabrita, tem o Benhur. O Benhur. Pô, o Benhur é um cara que entende futebol pra cacete, mas também sabe a hora de fazer uma brincadeira. Claro. Porque aí tu tá almoçando em casa, fica mais leve tu ouvir o programa. É verdade. Aí não é aquele programa assim, porque eu vou matar vou pedir até um aumento depois com esse merchan aqui. Mas não é, pode pedir, mas é a verdade, né? Ó. Olha aqui, ó, o Thiago Lopes, me dá o nome da nossa narradora aqui. A mineira de ontem? Não, aí que eu vou chegar. Clairene Jacob. A Paula Cardoso é comentarista, mas comentarista já tem outras. Ela narra na estação, rádio, estação, web de Minas. Do Rogério Barbosa. Tá. De Minas, né? Não. Aí que eu quero chegar. Ontem estreou na Rádio Inconfidência uma narradora de 20 anos. Sim. E aí todo o Brasil está saudando como a primeira narradora, depois de muitos anos, que a filha do Luciano do Vale narrou na televisão, que não sei mais quem narrou, não sei onde. Nós temos uma narradora aqui no Rio Grande do Sul. Ela esteve aqui, nós apresentamos o gol. Sabe o que? O pessoal tem que sair da redoma. Não, sabe o que é? Ou o pessoal não ouviu, ou ela tem que ter uma assessoria de imprensa melhor, mais qualificada para divulgar o nome dela, entendeu? Mas o pessoal também tem que sair um pouco da redoma. Sim, claro. Não é possível. Olha aqui, a Clairene Jacob esteve aqui. Nós rodamos gol dela. Mas no momento em que os Rádio Estação Web do Rogério Barbosa. Do Jefferson, que lá e acabou de citar. Mas a redoma é um perigo. Eu sei, mas o que tu pode esperar? Que o pessoal acha que o Jefferson da Ponte Preta é o Jefferson do Inter? Como é que eles vão saber que tem uma menina que narra aqui numa web aqui de Porto Alegre? Então é difícil, né? Porque o que acontece? Isso aí hoje, por exemplo, hoje eu escutei no Boechat, o Milton Neves colocou ela Sim, narrando. Ela é nacional. Ela narrando o gol, que ela, por sinal, tem uma voz. Até eu brinquei. Eu estava com meu filho, com o Rodrigo. Deu um pau no Internacional. Ela deu um alerta pro Inter. Hoje falando, não, só vi a narração. Eu digo, na pior das hipóteses, se ela não for uma boa narradora, ela pode nadar, porque ela tem um fôlego, ela tem um pulmão bom para... Ela gritou o grito de gol dela. O gol foi bom, Não é grito Tarzan, né? Exatamente. Tem muito grito Tarzan. Agora ela narrou o gol e mandou um recado pro Internacional. Tropeça, Internacional. O América virar porque, sabe o que acontece? Isolado. Nós conversamos acho que um mês passado aqui, o pessoal, não vale nada ser campeão da Série B, a torcida do Inter não queria ser campeão. Ou uns 2 meses atrás, nós estávamos aqui participando do programa. O que acontece? É importante ser campeão, nós vamos ter um calendário achatado, curto, entendeu? Porque o Internacional, se fosse possível, que não foi possível, já tinha que ter dado férias, se tivesse classificado, já pegar os jogadores da férias, porque dia 16 de janeiro começam as competições, em função da Copa do Mundo. Então vai acumular. E o campeão da Série B, tem a possibilidade que existe algumas nuances ali que pode não jogar desde a primeira fase, mas tem a possibilidade de já entrar na 4ª fase da Copa do Brasil. Não é nada, o clube elimina 6 jogos. 2 da primeira ou 1 da primeira, dependendo se eliminar, entendeu? Eu não sei qual é o formato, se vai ser o formato mesmo, que a CBF cada ano tem um formato para a Copa do Brasil. Esse ano foi uma coisa assim, estapafúrdia que fizeram. O time joga fora, mas se perder, está eliminado, se ganhar, tá dentro. Então foi uma... O empate elimina o dono da casa, tem umas alterações. O empate elimina o dono da casa. Antigamente, o fraco só perdia em casa se tomasse 2-0. Agora, se empatar, ele está fora também. Também, então, cada muda sempre, e eu não sei qual vai ser os critérios. Tem razão, olha, o Princesa de Solimões jogando contra o Internacional. O primeiro tempo foi duríssimo. Não, teve um pênalti escandaloso. Se o cara dá o pênalti pro Princesa de Solimões, ia terminar empatado, e aí eu acho que classifica o time da casa. Talvez nesse ano, mas no ano que vem, pelo que eu olhei de regulamento, porque o nosso Aimoré lá de São Leopoldo estará na Copa do Brasil. Mas o Aimoré... O empate caiu do dono da casa. O Aimoré tinha recebido uma proposta de compra do São José, né? O São José está classificado
para a Série D, isso. por ter sido campeão da Copa Paulo Santana, não é isso? Isso. Eu vi a informação de bastidor aí no futebol, a gente ouve muita coisa, não sei se tem de verdade, não tem verdade, que o São José estava tentando comprar do Aimoré também a vaga da Copa do Brasil. Mas existe isso? Tava se falando. Não é certo, né, Rec? Eu acho que não é certo. Mas claro, porque aí o cara vai ter o mesmo prêmio num jogo só. Aliás, 2 prêmios num jogo só. Não, mas o São José foi campeão e podia optar. E podia escolher. Então, aí agora vai ficar com 2 prêmios. E o São José fez a opção certa. O São José, se quer jogar o ano todo, vai para a Série D, que tem um calendário do ano todo. Eu acho que esse ano quase subiu, né? Com todo respeito ao Milton Machado, o São José está sendo olhudo. Né? Pô, para um pouquinho. Mas eu sei que o problema é do Aimoré. Porque tem receita. Tu sabe o que é? Se tu vai para uma Copa do Brasil, a primeira fase é 180, de janeiro, se eu não me engano, 180 mil a primeira... É uma coisa assim... O São José está confiando no taco. Exatamente. Se passa, a outra fase já é 200 e poucos mil. Daqui a pouco o Aimoré tem dificuldade financeira lá, o Aimoré não tem condições, vamos ser bem. Né? Não tem. O foco Matheus tem a mesma ligação que eu tenho com o Aimoré. Exatamente. Meu cunhado é ex-presidente do Aimoré. Sim. A minha irmã trabalhou no Aimoré. Eu adoro o Aimoré. Mas eu acho que o São José, na minha opinião, está fazendo a coisa certa. Não, porque eu digo porque será que pode isso? Pois é, não sei. Aí eu não sei, mas eu sei que a CBF autoriza? Mas havia, ao menos, essa conversa houve, não houve? Sim. Eu conversei ontem com uma pessoa do Aimoré da federação e eles comentaram que hoje sairia a decisão final do São José. Nós queremos a Série D, porque ainda não foi oficializado se quer a Série D ou se quer a Copa do Brasil. Então, saindo hoje, eu acho que pode obter essa negociação. Mas confesso pela época que eu ainda não estava sabendo em nada em relação a isso. Mas é uma possibilidade, dependendo do valor, porque o Aimoré, a prioridade tem que ser subir para a Série A do Gauchão. Não tem por que tu pensar nacionalmente estando na divisão de acesso. Mas a ideia do São José é boa, porque se o São José joga a Série D e compra essa vaga e consegue, e essa vaga tem que ver se vai ser também homologada pela Federação Gaúcha, né, e pela CBF da disputa, de poder disputar as duas, dá mais visibilidade pro clube, né? Agora, vamos partir da Copinha. Sim. Quem é mais que poderia? Cruzeiro não vai querer. Tá? O que eu penso é o seguinte, o Aimoré desiste. Aí o Novo tem que oferecer a vaga pro Cruzeiro. O Aimoré eliminou quem? O Aimoré eliminou o Pelotas. O Pelotas. Pois é. A vaga teria que oferecer para o Pelotas. Ou então um jogo entre Pelotas e Cruzeiro. Cruzeiro que ficaram... Mas sinceramente... É como o Pelotas. O Pelotas também não tem condições. O presidente do Pelotas, eu estive conversando com ele, encontrei ele. Na segunda ainda. Eu encontrei o presidente do Pelotas, um velho conhecido do futebol aí. O Pelotas só tem uma meta, que é voltar para a Série A, né? Outra coisa, eu estava falando do calendário apertado do ano que vem, saudando também o Fabiano Barbosa, lá da Saldanha, que faz um trabalho também de dificuldades. A gente estava falando aqui da dificuldade hoje e da facilidade. Sim. Facilidade tecnológica, mas dificuldade de encontrar patrocínio, de conseguir dinheiro. Principalmente numa crise, que o país agora parece que está melhorando um pouquinho, mas exatamente. Quem trabalha sem uma estrutura que tem, que é a luta, é difícil, não é fácil. E tendo que buscar... É como os clubes, olha os nossos clubes do interior. Os nossos clubes do interior estão com dificuldade. Tu fala com um dirigente, tu fala com o dirigente do Aimoré, tu fala com o dirigente do Pelotas, tu fala, por exemplo, o Brasil. Pô, eu torci ontem pro Brasil... Que é torcida, hein? Não só isso, pela torcida que o Brasil tem, mas o Brasil... Tu olha, o estádio do Brasil está crescendo. Tu olha, eu fui lá o ano passado em Pelotas, né? E estava praticamente todo desmanchado. Agora estava interditada aquela... Tá com tijolo já lá, né? Não, estava interditado a parte onde o Brasil fez os 2 gols ontem lá. Ali já estava lotado ontem de torcedores, a outra parte lotada. A torcida vai... Então é importante, porque o Brasil está construindo, né, o seu estádio, está recuperando o seu estádio. Talvez o ano que vem já esteja pronto. Então a manutenção do Brasil na Série B é importante para o Rio Grande do Sul, claro, é importante para o Estado, mas é importante para um clube que tem aquela torcida. Porque é um crime se o Brasil voltasse de novo, né? É como ver assim, ó. Ver o estado que deixaram o Santa Cruz, aquela diretoria, as pessoas incompetentes, um pessoal
que não cumpre, não honra o que promete. Falando do Recife. O Santa Cruz do Recife, que promete pagar e não paga. O Náutico, que o Milton Cruz, que está agora que é uma pessoa, é um profissional qualificado e sério, e que está agora fazendo um grande trabalho, está recuperando praticamente com o empate ontem do Figueirense com o Oeste. Ele mais uma vitória, ele tira o Figueirense da situação que estava lá. Já está com 43 pontos. Mas aí o Milton Cruz não recebeu do Náutico lá atrás. Eu não sei se o Campos recebeu do Náutico lá atrás. Não. Quer dizer, o Lisca não recebeu ainda? Então, isso eu digo. Então, o que acontece? É um crime para uns clubes que têm tradição, têm torcida. Tem uns dirigentes deste nível que não honram os compromissos, que não pagam, que acham que é bonito, não se planejam, né? Porque o planejamento é uma coisa que é questionável. Se a bola, se tiver sucesso, se tiver conquista, o teu planejamento deu certo. É perfeito, tu é o maior cara do mundo. Mesmo que tu faça tudo certo, se não ganhar... Tá errado. Os coleguinhas de vocês destroem tudo, entendeu? Agora, não tem planejamento. Aí a gente diz assim... Não tem planejamento. Aí foi tudo errado. Ontem eu estava vendo um assunto, para ver que eu te escuto, né? Até eu fiz uma ponderação depois pro REC, eu volto aqui. Ontem. O Grêmio está fazendo certo, porque tem gente que acha que como o Grêmio tinha ganho 5 Copas do Brasil, deveria... Porque nunca teve, na minha opinião, modesta opinião, um campeonato brasileiro mais fácil. Nem aquele de 11 pontos, que o Grêmio esteja na frente de São Paulo, 10 pontos, estava mais na mão do Grêmio para o Grêmio ganhar, porque o Grêmio tinha um time deficiente ali. Um time que aquele time de 2008. Era remendado. Aquele time, porque o pessoal tem que lembrar isso. Em 2007, o Grêmio perdeu treinador, o Grêmio perdeu comissão técnica, toda a comissão técnica, preparador físico, e perdeu todos os jogadores, todos, do goleiro, do Sarra ao Carlos Eduardo. Carlos Eduardo vendido, o Lucas vendido, o Tuta parou, o outro se machucou, o Lúcio vendeu, o Diego Souza, a Traf comprou e botou no Palmeiras. Lucas Leiva foi vendido. Foi vendido o Lucas Leiva, eu falei Lucas e Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. O Anderson já tinha sido vendido no ano anterior. Isso mesmo. Aí o que eu quero dizer é o seguinte, então ali o Grêmio montou um time, o início do ano foi duro, foi difícil. O Grêmio foi eliminado pelo Juventude no Gauchão e foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético Goianiense, aqui em Porto Alegre. Tomou um gol de goleiro. Aí depois começou, né, e fez um campeonato brasileiro bom, mas ali não tinha consistência, não tinha peças de reposição suficiente, mas fez um campeonato brilhante aquele ano. O brasileiro foi vice-campeão, perdeu para o São Paulo, que era melhor. Mas esse ano não. Esse ano o Grêmio tem plantel, o Grêmio se planejou. O que aconteceu com o Grêmio nos últimos anos? O Grêmio, o presidente Romildo, ficou 2 anos e depois foi eleito mais 3. Então ele manteve uma base... Adquiriu uma estabilidade. Ele manteve e teve uma coisa que é fundamental, ele pacificou o Grêmio. Claro que tem oposição, tem os que são contra. Isso aí, no futebol, em qualquer lugar da vida, tu não vai administrar e agradar 100%. Ninguém agrada 100%, né? Sim, claro. Mas a gente nota o Grêmio... Se agradar 100% é mau, o Grêmio é mau gestor. Mas o Grêmio está pacificado, o Grêmio está calmo, entendeu? Aí teve essa... Então o Grêmio veio montando... os equívocos que o Grêmio fez em 2013 e 2014, foi uma administração desastrada. O ano de 2013 e 2014, o Grêmio desastrado. O Grêmio deu 80 milhões de prejuízo no futebol, um déficit de 80 milhões. Contratou jogador, contratou o Wellington, contratou André Santos, contratou Cris, contratou Dida, gastou os tubos, gastou o que tinha e não tinha. E o presidente Romildo Adriano assumiu e fez uma política de 2 anos, no terceiro ano dele ele conseguiu o resultado. Por quê? Porque o Grêmio antigamente tinha eleição de 2 anos, e quando mudava, todo mundo queria mudar tudo para fazer, era eu que tinha que fazer. Então, esse ano estava bom para o Grêmio ser campeão. Então, no brasileiro estava na mão para o Grêmio ser campeão, porque o Grêmio tem time e tinha plantel. Infelizmente, acho que não vai dar para o Grêmio, mas ainda depende. Eu acho que enquanto tiver pontos por jogar, né, o jogo do Grêmio, se o Grêmio ganhar da Ponte Preta hoje, por exemplo, o Grêmio avança bem. Mas o Grêmio está
com a mão na taça, o Grêmio é o favorito. Tem que respeitar o Lanús, mas o Grêmio é o favorito contra o Lanús. É mais time, vai favorito. Mas se o Grêmio ganha, tudo que foi feito no ano de 2017 tá perfeito, tá certo. Se dá uma fatalidade, dá uma infelicidade, o Grêmio não ganha, o pessoal e a própria imprensa, quem sou eu para estar falando mal da imprensa? Eu me dou bem com a imprensa. Podia ter sido pelo menos campeão brasileiro. O que vai dizer? Não, aí começa a dizer que o Grêmio perdeu pro Novo Hamburgo na semifinal do campeonato, porque a vida é assim, infelizmente o futebol é ingrato por isso. Vem a conta. Aí, se ganha, não tem conta nenhuma. Se perde, vai começar no Campeonato Gaúcho e aí vem. Aí tá tudo errado, nada pressa. Aí os 100 mil sócios que tá bem, que tá pacificado, que tá indo, aí nada vale. Então é isso, futebol é muito tênue. Pelap, eu acho que ainda haverá um respeito maior ao Grêmio e pelo projeto do Grêmio, sim, porque o Grêmio está já na Libertadores do ano que vem, sim, e o Inter vai voltar mal para a primeira divisão e com um déficit astronômico, o Internacional também. Então, nesta grenalização permanente que nós temos, acho que ainda o Grêmio vai ser levado um pouquinho livre, mas concordo contigo, a conta vai vir. Fabiano. Boa tarde, Rec, Pelaipe. Matheus. Parceiro de empreitadas. De jornadas difíceis, vamos dizer assim, né? Porque o futebol do interior, ele vive uma realidade diferente, né? A chegada nos estados do interior é muito diferente do que a chegada na arena. Vocês estão vivendo hoje o que a imprensa do interiorzão vive. Vocês da grande Porto Alegre, o Fabiano de Porto Alegre, mas cobrindo a grande Porto Alegre, e o Matheus, que já cobre há tempos o Vale dos Sinos e a grande Porto Alegre, estão vivendo hoje basicamente o que a imprensa do interior sempre vive. É uma sazonalidade, uma dificuldade para arrumar dinheiro mais grosso, né? Mas é a luta que temos que... A comparação que eu faço é que, claro, a Saldanha ela faz a dupla Grenal, né? Mas eu venho acompanhando o São José ali com o Daniel Félix lá, que é teu parceiro também, sim, já chegou Daniel, por aqui também. Sim. E eu digo que no Zequinha, que eles não gostam de ser chamado de Zequinha, é o Zeca, né? Tu não pede um café, tu bate na porta, se ninguém atender, tu entra e te serve. Aí na Arena do Beira-Rio tem toda aquele cerimonial. Tu precisa pegar uma ficha, tu pede uma autorização para caminhar no estacionamento, aquela coisa toda, mas faz parte, né? E a gente tá muito feliz. Acho que esse final de ano aí nos reservou coisas muito boas. Em relação, Rec, falou do déficit do Internacional. Ontem nos veio uma informação de que existem 3 jogadores inscritos na federação com salário acima de R$500 mil. E os 3 é do Beira-Rio. Não foi divulgado o nome. Isso eu acho que... Mas é fácil de saber. Bom, eu já... O Rec é fácil, o Rec sabe tudo. O D'Alessandro é óbvio, né? Sim. O D'Alessandro é óbvio. Eu não sei se o Damião seria o segundo, mas desconfio que seja o segundo. E o terceiro que me falaram que ganha muito bem, não sei se chega a 500, acho que de salário não, mas que ganha muito bem, inclusive eu descobri porque ele foi comprar alguns apartamentos, o cara queria vender um apartamento para ele, parece que ele queria comprar o edifício. Não, estou exagerando. Edenilson. Não, e o Edenilson tem uma cláusula no contrato do Internacional. Ele sabe tudo também. Ele disse que sou eu que sei, ele sabe mais. Não, a gente sabe, futebol sabe. E tem uma cláusula no empréstimo do Edenilson, que se o Inter subir para a Série A, o Inter tem que comprar o Edenilson, está na cláusula. Não é se o Inter quer comprar, o Inter tem que comprar, que tem a cláusula. É uma cláusula de contrato. Aí deu sorte o Internacional, porque tem cláusulas esdrúxulas. Essa aí, o Edenilson deu certo, né? E aí tem um contrato, vai fazer um contrato um pouco mais longo, não precisa mais pagar tanto a mais para ele, já está ambientado e tudo mais. Agora, para quem tem que investir... Tu sabe o número? Me falaram em 4 milhões, 5 milhões. De euros? Bom, se for de euros, é uma Babilônia. Mas é automático, porque é automático. Do Felipe Gutierrez não é automático. Não. São 7 milhões e o Inter está tentando fazer um segundo negócio agora, Edenilson, que é outro empréstimo. Do Edenilson. Mas esse não precisa de empréstimo, ele não joga nada. Quem não joga nada? Esse Gutierrez. Você está na seleção chilena? Essa seleção chilena falta gente. Quando o treinador vai fazer os 23, aí falta gente, aí ele contrai, convoca. Não tem jogador no Chile. As oportunidades que ele teve de jogar, ele não... Não joga nada, rapaz. Ele teve lampejos contra o Palmeiras.
Porra. Único. Lampejo. Olha o que eu tô falando. Um jogo inteiro. Então, tu tá brincando comigo se o Internacional pensa em... o Internacional tem um jogador, por exemplo, que tem que tirar do plantel porque tá no plantel, se tiver no plantel, joga. E aí tu vê o que é o caso. Léo Ortiz. O menino não tem culpa, mas não tem pinta de zagueiro, não tem velocidade de zagueiro, não tem tamanho de zagueiro. Não tem força física. Não tem nada. Ele perde para qualquer atacante. Zagueiro não pode apanhar de atacante. Tá aí o Danilo Silva. Mas o Internacional conheceu o Danilo até 2009. E sabia o tamanho dele. Exatamente. Ele melhorou na saideira. Aí o Inter arrumou um troco. Ele jogou uns 5, 6 meses bem, porque o time estava bem. Mas se tu nota isso, se tu nota uma coisa, e eu, com todo respeito, tenho muito respeito por quem ainda mais no futebol, mas acho que buscar jogador que já passou pelo clube, isso aí, e o Internacional, ao longo do tempo, é o time que mais faz isso no Brasil, buscar jogador que já jogou com ele. Agora parece que o Internacional quer um Moledo. O Moledo passou, o jogador passou. Vê jogador, mas vê a outro última jogador. passagem ele treinou e nem jogou. Mas sabe o que me deixa mais estarrecido, Pelé? Sempre que a gente defende uma ideia que atinja alguém, não, mas o fulano entende de futebol, mas incorre sempre nos mesmos erros. Quem entende de futebol não pode. O Internacional tem um quadro. O Internacional tem um quadro que não pode. Eu não sou melhor do que ninguém no futebol. Mas eu aprendi com o Rudi Petri, que foi o maior de todos para mim, mas aprendi com outros grandes dirigentes que o Grêmio teve, e a gente sempre aprende, todos os dias, agora aqui, nós 4 conversando, nós estamos aprendendo, vocês, com a informação que vocês têm, eu aprendo. Porque é difícil ser jornalista esportivo, tem gente que acha que é fácil, isso aqui é uma especialização. Exatamente. Nós acabamos de dizer, quem fala que o Jefferson, que joga na Ponte Preta, é o mesmo do Inter, ele não pode estar entranhado no futebol, claro. Não tem. Então eu digo assim, ó, ele está pensando em outra coisa. O Grêmio subiu em 2005 para 2006, nós ficamos com 8 jogadores. É duro. Você imagina que quer pegar, te chamar e dizer assim, olha, agora não vai ficar mais o ano que vem. Pô, depois daquele salvar. Depois daquele 26... Depois de ele alcançar o objetivo. Não, depois da forma que foi alcançado, depois daquele dia 26 de novembro, pô, a gente tem coração. Ali tu comemora como se fosse um aniversário. Mas não, o que acontece? Não, aquilo ali tu tem respeito ao profissional, tu viu a dedicação, nós tínhamos um time limitado, mas que tinha força, jogava tinha vontade, sempre. jogava no limite. E você chamar e dizer que não vai querer mais, pô, você chegar e não renovar o contrato do Sandro Goiano... mas também mas ficar não, a gente renovou, divisão, mas tu tem que tomar uma decisão. O Luiz Fernando, o Raoni, nós estamos citando 2 nomes aqui, mas teve outros nomes que não ficaram, entendeu? O zagueiro, o Marcelo, e vários outros não ficaram, e tu tem que fazer... Agora, o futebol tu não pode te enganar. Tu não pode olhar no espelho, fazer a barba, e aí dizer, não, o fulano é bom. Tu sabe que o cara não é bom, o cara não jogou, entendeu? Tu não pode botar o dinheiro do clube no lixo. Porque renovar com alguns jogadores que estão no Internacional agora é botar o dinheiro do Internacional no lixo, botar fora. E eu sei que o Internacional, como todos vocês falam, está com dificuldade. Então é a hora agora de fazer uma apreciação, saber quem é quem. O Internacional precisa de um treinador de primeira divisão. O Internacional precisa de um treinador de primeira divisão. O Pelé já está botando o Guto para a rua. Não é, rapaz. Eu estou dizendo a realidade. E o Guto vai cair neste mesmo raciocínio aí. Porque ele vai alcançar o objetivo. Porque ele não está preparado. E não serve. Ele não está preparado. Ele não está ainda preparado. O discurso dele, o pós-jogo dele, eu não tô dizendo. É só tu olhar as entrevistas do Guto. As entrevistas do Guto são tão... Ele está quatro. Hã? Ele está acuado. Por quê? Porque ele não está preparado para a grandeza do clube. E ele precisa ter respaldo para trabalhar no clube da grandeza do Internacional. Na volta do intervalo, quero ouvir a opinião do Matheus também sobre o Guto. O Barbosa já deu a dele ali, já quer que o Guto vá. Mas não é isso. Ele tem que... Aqui, eu vou dar um exemplo aqui, ó. O Filipão, em 87, foi campeão gaúcho. O vice-presidente era Raul Regis Freitas Lima. E o presidente Paulo Dones chamaram o Filipão e disse, olha, tu tem que rodar mais... Porque tu vai ser um tremenda de um treinador conversar. Tiveram uma conversa. O Filipão foi pro Goiás, depois foi pro
pro mundo árabe. Quando é que o Filipão voltou pro Grêmio amadurecido? E onde... 94. 93, né? 93 foi o Sérgio Cosme. Depois o Cassiá e depois o Filipão. Filipão no meio de 93. Até quando ficou o Filipão no Grêmio? Até o final. 93, 94, 95, 96. 97 ganhou o Evaristo. Ganhou tudo, só não ganhou porque os dois melhores jogadores que o Grêmio tinha, que eram os dois melhores batedores de pênalti, o Arce e o Dinho, erraram na final do Mundial. Com certeza. Já voltamos. Mas é. Grêmio terá 4.000 ingressos para a final da Taça Libertadores na Argentina e vai também ceder 4.000 para os argentinos. Sem 7 titulares, Tricolor enfrenta a equipe da Ponte Preta, com Everton e Fernandinho muito provavelmente atuando juntos na equipe titular. Ainda não foi anunciado o time para o jogo de logo mais 7h30 da noite. Marcelo Groi, Michel, Ramiro e Fernandinho, em princípio os 4 titulares à disposição. E aí, o Everton jogando ou não, a gente pode considerar titular ou não também, né? Tricolor joga às 19h30 em Campinas. Provável: Groi, Léo Moura, Thierry Bressan, Marcelo Oliveira, Jailson, Michel, Ramiro, Jean-Pierre. Aqui eu vou meter o Everton, ou o Everton, Fernandinho e Jael. Eu acho que se ele tirar alguém, ele não tira o Fernandinho. Eu acho que ele vai passar o Ramiro. Ele vai passar o Ramiro pro meio e botar o Fernandinho na direita, onde o Fernandinho na direita rende mais, e vai botar o Everton na esquerda. E vai mandar os dois voltar. Eu acho vai fechar diferente, deixa só o Jael na frente. O Cruel. Um vai e o outro fica mais ali no certo. Eu também acho, concordo contigo. O Inter, Vitor Cuesta e Damião passaram por exame ontem, resultados sairão hoje na representação do elenco. Nico pode ser titular no sábado contra o Vila, Leandro Damião sente dores no adutor da coxa esquerda ainda. E nós amanhã já vamos para quinta-feira, então é complicado. Mas como é decisão, né? É aquela história, se tiver que jogar, joga essa, né? Mas o Inter é classificado já, não é decisão nenhuma, pelo amor de Deus. Só para o primeiro lugar. Não, tu tá falando em primeiro lugar, porque o Internacional tá classificado. Não, classificado tá, vai sobrar ponto no final. Nação Independente está suspensa por até 90 dias. Decisão é determinação do juiz Marco Aurélio Martins Xavier, do juizado do torcedor de Porto Alegre. É uma medida cautelar porque membros da torcida foram identificados após confusão no Beira-Rio contra o CRB. Por favor, né? Já aprontaram de novo? De novo. Os caras não aprendem, né? Não aprende. Então sempre suspenso. Volta uma suspensão, toma outra. No meio Isso aí parece um meio do mau primeiro aluno. tempo. Foi na goleira que eu estava. Grupo mesmo, Foi. Deu confusão no primeiro tempo. A gente estava apresentando o programa aqui, eles estavam brigando lá. Grupo Colorado se reapresenta hoje à tarde, começa a sua preparação para o jogo de sábado contra o Vila no Beira-Rio, jogo às 4h30. Vai depender do resultado de sexta, a quantidade de gente no Beira-Rio. Se der tudo certo na sexta, dá 40 no Beira-Rio. Se der tudo errado, dá 30. O que tem em sexta? O Oeste joga contra o Juventude em Caxias do Sul, né? E tem um outro que pode... o Paraná, né? Que ponto, o Paraná joga também na sexta-feira. Que ponto. Fortaleza confirma interesse em Rogério Ceni. Pensou em Paulo Roberto Falcão, não conseguiu. Tiveram aqui falando com o Falcão, né? Tiveram notícia. Eu acho que o Falcão tinha que aceitar. 100 anos do Fortaleza. Não, se ele quer ser treinador... Vai jogar a Série B, ele é queridinho da Globo. O Fortaleza vai ser um dos iguais na Série B, não vai ter nenhum grande time na Série B. Falcão, ou assessor do Falcão, não deixa o Fortaleza contratar o Ceni. O Ceni vai fazer o certo. Diz pro Falcão que ele vai para um lugar paradisíaco. Paradisíaco, onde o Falcão gosta de estar. E outra coisa, Rec. Outra coisa. Desce do salto. Outra coisa. O Falcão não vai treinar Grêmio e Inter. O Falcão não vai treinar Atlético e Curitiba. Não vai. Não vai treinar Atlético Mineiro e Cruzeiro. Por enquanto, até no futuro poderia. Não, mas tô dizendo agora. Agora Tu tá vendo o quadro, hein? O quadro, tô dizendo agora. Só se ele tem alguma proposta que a gente não sabe. Só se for do Inter. Porque o Marcelo Medeiros gosta muito do Falcão, são amigos e tal, e eu dei essa informação no início da Série B. O presidente Marcelo é que ele se desgastou e não tinha como contratar logo em seguida. Eu não sei se ele não vai ter uma terceira oportunidade no Internacional. Aliás, uma quarta oportunidade. Quarta oportunidade. Porque o que acontece?
O Fortaleza vai botar 30, 40 mil pessoas por jogo na Série B. A torcida tá... Eu tenho que fazer mais um intervalo com polêmica. A eleição no Vasco é vencida por Eurico, mas será decidida na justiça. Engraçado que na ESPN estava dando que o outro ganhou. Olha a confusão. Urna 7. E tem uma urna que vai ser impugnada e aí vai ganhar a oposição. Não vai ser impugnada. Não vai ser impugnada. Votos. É que as pessoas que não gostam do Eurico já disseram que vai ser impugnada. Não tem. A eleição foi ganha pelo Eurico. 2.100 e poucos votos a 1.900 votos. Agora, o que a oposição foi burra no Vasco. Não, sou flamenguista. Não só por isso, porque o Horta, o Horta, fez 400 e poucos votos até às 4 horas da tarde. Às 4 horas ele desistiu e apoiou o outro, mas os 400 votos que ele tinha, ficou nele. Já voltamos. É verdade. O terceiro... Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, um freezer que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual o posto que tem quilômetros de vantagens? Possui gasolina de qualidade, atendimento personalizado? Claro que é Posto Boqueirão. Fica aqui em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui em frente ao campus da Ubra. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Quer ter uma vida mais tranquila, em casa, com sua família? Conte com o serviço de alarmes da Protegere. Através de sensores instalados em pontos estratégicos, criamos um circuito fechado e seguro. E, além disso, deixamos nossa equipe tática de prontidão para qualquer eventual disparo do alarme. É segurança 24 horas por dia. Sabe lá o que é isso? 7 dias por semana. Conheça também nossos serviços de portaria virtual, rondas internas e monitoramento. Entre em contato com a Protegere pelo 3365-2755. Pensou segurança? Pensou Protegere. Um abraço para o Francisco, para o Clóvis, lá na Grande Protegere. Hoje em dia é serviço fundamental. Matheus, Guto, sim ou não? Como vocês falaram, acho que é uma unanimidade de que o Inter tem um grupo absolutamente superior a todos os outros da Série B. Então, com as peças que tem, por mais que não tenha uma grande qualidade, ele deveria sim tirar um pouco mais desse time. Então, eu não creio que ele possa ser a figura de uma retomada do Internacional. Acho que precisa de um cara mais experiente. Até, pegando esse gancho do Guto, eu quero passar uma pergunta pro Pelaipe. Levando a tua experiência, tu esteve no Grêmio lá, nesse momento conturbado de clube, e tu esteves também para reerguer, tu teve experiência no Flamengo, também com clubes grandes. O que o Inter tem que fazer para encurtar esse caminho e da retomada aos títulos? O Pelé vai fechar o programa, só quero te perguntar mais umazinha aí, até para valorizar a tua presença aqui. O Novo Hamburgo, em que situação vai jogar o Campeonato Gaúcho? Conseguiram aproveitar alguma coisa do título? Olha, eu converso bastante com o Everton Cury, vice-presidente de futebol, é meu amigo pessoal, inclusive, Rec. O otimismo deles é muito grande. Eles, ainda que não tenham disputado a Copa Paulo Santana desse segundo semestre, por conta de que já estavam garantidos a Série D, já estavam garantidos a Copa do Brasil e queriam pegar todos os recursos já visando o gauchão, eles têm um otimismo, inclusive, de uma participação importante de olho na Série C. Então, eu vejo, pela movimentação que eu acompanho de contratações, eles sempre me passam os nomes de jogadores, de comissão. Série C ou D? Série D, desculpa, mas visando a Série C. Eles visam a subida mesmo. O treinador é o que está no Criciúma, né? Isso, retornou. Já saiu do Criciúma? Ainda não, ele vai retornar. Então, eles estão bastante otimistas e falam, inclusive, em bicampeonato. Por incrível que pareça... O Criciúma ganhou ontem, né? Ganhou, se eu não me engano. 2-0. 2-0. Então, tá livre do descenso. Encerra o programa aí, Pelé. Dá a receita pro Colorado aí.
Não é receita, não tem quem dá receita, só tem gente competente. Quem sabe assume tu, o Paixão o Falcão. Não. O que eu digo é o seguinte, não, então só tem os profissionais lá. Eu tenho que saber uma avaliação criteriosa sem coração, sem paixão, entendeu? Sem ter jogador, sem tu ser fã de jogador. O dirigente não pode ser fã de jogador. O dirigente não pode ir para bar tomar chopp com o jogador. O dirigente tem que ser profissional e colocar o jogador no seu devido lugar e ele comandar. E tem que ter um treinador do tamanho do Internacional. Muito bem, fechou certinho. 19 horas tem mais.